Boa noite a todos. Eu vou conversar com vocês a respeito de dois temas, sobre assassínio e juramento. Eu vou começar com assassínio, que é um tema delicado, polêmico, mas eu vou abordar aqui com exemplos mais comuns e que ilustra melhor o tema. Assassínio é o ato de cometer assassinato, também chamado de assassino ou homicida, ou seja, quem pratica o crime contra a vida. Para a doutrina espírita, eu prefiro definir como aquele que transgride a lei de Deus e prefiro ainda mais caracterizar como sendo um ato de desrespeito a Deus. E eu procurei definir o assassínio nas seguintes leis: a lei mosaica, que fala nos 10 mandamentos, especificamente no quinto mandamento, que fala não matar. E nas leis humanas, que tem como regra de conduta de toda uma sociedade e que trata dos crimes contra a vida, que define que para viver em harmonia na sociedade deve prevalecer o interesse social, moral e os bons costumes. E o exemplo clássico no direito penal é o homicídio simples, artigo 121, que tem como pena de reclusão de 6 a 20 anos. Assim como também os crimes de infanticídio, aborto, eutanásia, que é um outro tema polêmico, eu só não vou abordar para o vídeo não ficar extenso. E nas leis naturais ou leis divinas, comete crime ou ato contra a vida contrário às leis naturais, quem atentar contra a própria vida ou a vida de outrem, viola a lei de Deus, com consequências gravíssimas. Haja vista que quem comete esse tipo de crime interrompe e prejudica todo o processo encarnatório, que muitas vezes levam milhares de anos de planejamento do plano espiritual para que a pessoa seja reencarnada. Então vamos passar por os exemplos mais comuns de assassínios. Aborto. No caso de aborto, é um tema de grande discussão perante a sociedade para a sua legalização ou não. Mais recentemente, tivemos o caso de uma criança que foi estuprada pelo seu próprio tio e que o juiz autorizou o aborto dessa criança. Muitos argumentos são utilizados para justificar o aborto legal. Paralelo. As leis humanas é crime praticar aborto, mas a lei prevê exceções, como o caso de ocorrer risco de morte da própria mãe, ou nesse caso do exemplo que demos, que é o aborto por vítima de estupro. Leis divinas. Pelas leis divinas, o aborto não é aceito em qualquer circunstância, pois todo crime é crime. Mas o que a espiritualidade pode levar em consideração são as circunstâncias e a intenção do transgressor. Infanticídio. Comete infanticídio sempre que uma mãe tirar a vida do seu próprio filho durante o parto ou logo após, sob o estado que a gente chama de puerperal, né? Para a lei humana, em regra, é crime cometer o infanticídio, pois não justifica esse estado puerperal, tá? E não justifica tirar a vida da criança. Para a lei divina, há crime de transgressão, há crime e sempre transgride a lei de Deus, pois impede que o espírito possa passar suas provas ou sua missão designada, e aqui servia
de instrumento o corpo dessa criança. Suicídio. Suicídio. A pessoa que comete suicídio ou cogita a ideia de praticar está sob perturbação, pensamentos conflitantes consigo mesmo, fraqueza física, emocional, vibrações negativas ligadas às esferas inferiores, atraindo para si até espíritos que se encontram na mesma sintonia. Paralelo, a consequência jurídica da lei humana, para a lei humana é tipificada como crime e responde pela lesão corporal se o ato não for consumado. Para a lei divina, provavelmente serão encaminhados para planos inferiores até serem resgatados pelas equipes espirituais quando estiverem prontos e se conscientizarem do que fez. Eu ia aqui colocar um fato prático ocorrido entre mim e um amigo, uma discussão que tivemos sobre o suicídio do irmão dele, que acabou em uma divergência e ficamos alguns dias sem falar, mas se houver tempo eu comento isso na aula. Instigação ao suicídio é contribuir para que outra pessoa tire sua própria vida e é tipificada como crime. Este é um exemplo quando uma pessoa estimula com palavras, facilita, dá encaminhamento e contribui para que a outra pessoa cometa esse suicídio. O paralelo. A lei humana, em regra, é crime instigar, ajudar, facilitar qualquer pessoa a cometer suicídio. Para a lei divina, sempre transgride a lei de Deus. Aquele que colabora, ajuda a outra pessoa a cometer o suicídio, mesmo com palavras, pois o ato de instigar chega a ser até mais grave, muitas vezes, do que a própria pessoa que tem a intenção de suicídio, porque essa está sob desorientado, aflito, ele está fraco, mas quem instiga age com a pura maldade. Homicídio em legítima defesa. Aquele onde o agredido possa preservar sua vida diante de uma circunstância e de um perigo iminente. Refere-se aqui à responsabilidade do agressor, os chamados de casos de legítima defesa. Situação de preservação da própria vida, atendendo ao instinto de preservação e sobrevivência. Paralelo com as leis humanas, o ordenamento jurídico brasileiro trata de um excludente de punibilidade, ou seja, não há crime. Para a lei divina, a culpabilidade para os casos de assassínio nessa situação, o que determina mais o determinante é pela intenção do que pelo fato. E como fica a vítima de assassinato? Pois teve sua encarnação interrompida. O assassinado também responde nos limites dos seus atos, mas apenas se foi vítima, ou seja, sem concorrer ou provocar o agressor, esse apenas são considerados doente e prejudicado, que são encaminhados à espiritualidade para que seja tratado. Eu concluo dizendo que o atentado contra a vida, a si próprio ou a vida de outrem, transgride tanto as leis humanas quanto as leis divinas. Para eu ficar imune a essas atitudes, a esses crimes que são graves, faz necessário estar sempre ligado a Deus através das preces, pensamentos positivos, agir de acordo com os ensinamentos de Jesus e principalmente desenvolvendo e trabalhando as virtudes que contribuem para manter esse caminho no progresso do bem. Eu sempre costumo dizer isso. E pelo autoconhecimento. Conhecer a mim mesmo é o primeiro passo para eu manter conectado e ligado a Deus e ao plano espiritual.
Importante destacar que eu não devo julgar o irmão que cometeu o crime. Só cabe a Deus e ao plano maior, haja vista que, assim como eu, este irmão que cometeu qualquer crime está em seu tempo e em seu grau de evolução. E deixo uma reflexão para a gente discutir em sala de aula também, se houver tempo. A tentativa de cometer assassinato é crime para a lei humana e para a lei divina. E a doutrina espírita entende o que a doutrina espírita entende pela tentativa de cometer crime contra a vida. Então, gratidão a todos e até o próximo vídeo, onde conversaremos sobre juramento. Obrigado.